necessário mostrar a esses povos que chegam ao Brasil, é necessário mostrar a esperança de um futuro em outra pátria. Eles estão longe da sua pátria, estão longe do seu povo, mas nós podemos mostrar a eles que a esperança de um futuro aqui também, onde não haverá guerra, nem dor, nem choro. Há uma outra pátria além. E enquanto eles aqui estão, e enquanto pais aqui, nós podemos também lhes pregar o Evangelho e lhes falar sobre uma outra pátria. Missões Nacionais têm trabalhado para que os grandes centros, como em São Paulo, imigrantes e refugiados sejam alcançados, não apenas com a pregação do Evangelho, mas também com apoio para que experimentem esse recomeço. Muitos chegam vulneráveis, muitos chegam, e São Paulo é a maior capital, a maior cidade do nosso país, e de fato é a grande porta de entrada, o principal aeroporto, e muitos chegam por ali mesmo, e muitos chegam ali sem perspectiva, sem integração social, e se espalham ali pelo Brasil, muitos deles. Eu lembro quando estávamos ainda no seminário, um grupo de imigrantes coreanos chegou e se estabeleceu na Tijuca, e eu fui designado como seminarista para acompanhar aquele grupo de coreanos, e logo se estabeleceu ali no Colégio Batista Shepherd, uma congregação, a primeira congregação batista de coreanos do Brasil, há cerca de 32 anos atrás, aliás 34 anos atrás, e nós começamos a ver aquele trabalho com aquele grupo de coreanos. As oportunidades vão surgir, e era uma vibrante congregação coreana. A plantação de igrejas em contextos étnicos específicos acontece mais fortemente, de fato, então, na cidade de São Paulo. Lá é onde aporta maior número de estrangeiros, e lá então nós encontramos uma forte comunidade africana, e também povos ciganos e povos hispanos, mas também em outros lugares do Brasil, por exemplo em Açaí, no Paraná, onde a população de descendentes de japoneses é muito grande, e eles têm ouvido o Evangelho, irmãos, na sua própria língua. Missionários autóctones, crentes japoneses que falam a língua daquele povo, têm se preparado, têm sido consagrados pastores japoneses e têm ido pregar o Evangelho naquela cidade com essa grande colônia japonesa, e tem ali se estabelecido igreja de japoneses com pregação na própria língua mãe dos japoneses. E agora então, como os irmãos viram também no vídeo que nós acabamos de projetar, algo extraordinário. Deus tocou no coração de um casal, de um jovem casal lá na Ucrânia, no leste europeu, e eles se apaixonaram pelo Brasil, e eles souberam que aqui no Brasil tinha uma cidade, Prudentópolis, onde 75% da população eram ucranianos. Imagine isso, 75% da população de uma cidade brasileira é composta de gente do leste europeu. E Deus tocou no coração daquele casal para que eles deixassem o seu país e viessem ao Brasil para trabalhar com aquela população. E Deus providenciou os recursos, Deus deu os meios, e hoje eles estão ali já trabalhando para constituir uma igreja nessa cidade. Deus está abrindo portas, Deus está realizando um grande trabalho em nosso país, com os imigrantes, aqueles que chegam no Brasil para buscar uma oportunidade, um futuro aqui. E nós temos a oportunidade, meus irmãos, de fazer missões mundiais dentro do Brasil. Que coisa incrível, não é? Que coisa incrível. E já no norte, como nós vimos também no vídeo com o pastor Elvio, refugiados venezuelanos, eles continuam precisando do nosso auxílio. Nós temos ouvido notícias
de que o Exército Brasileiro tem feito um trabalho que já é referência mundial, que poderia até concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. O trabalho que o Exército Brasileiro tem realizado na fronteira do Brasil com a Venezuela. Mas ao lado do Exército Brasileiro também, nós sabemos, e hoje os irmãos puderam ver o testemunho do vídeo que acabamos de mostrar, o trabalho realizado por missões nacionais, o projeto Brasil-Venezuela, que nós acabamos de mostrar aqui. E diante dessa realidade, da necessidade de acolhimento daqueles que fugiram da miséria, da fome, do despotismo, da ditadura, diante dessa realidade dos 40 mil venezuelanos que deixam para trás grande parte de sua vida, familiares, propriedade, para tentar uma oportunidade no Brasil, o projeto Minha Pátria, programa da Junta de Missões Nacionais para atendimento de estrangeiros e daqueles que solicitaram refúgio no nosso país. Ele visa então interiorizar, acolher e integrar esses que estão chegando da Venezuela, trazê-los e integrá-los realmente no nosso país. Um grande desafio. E quando nós falamos então em orar por missões, quando nós falamos em ofertar para missões, quando nós falamos em nos apresentarmos como voluntários para missões, nós precisamos realmente, meus irmãos, dedicar um tempo e realizar, meus irmãos, não apenas um pequeno momento missionário, mas uma pregação pastoral missionária, um culto missionário, para que a igreja de fato possa abrir os olhos e ver de fato a grandeza do trabalho no qual esta igreja está envolvida. Quão grande é a seara! O Senhor Jesus disse no passado: a seara é grande e, quem lembra o resto? E os trabalhadores são poucos. E o Senhor Jesus disse, Ele mesmo disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado nesta igreja muitos trabalhadores para a seara. E nós falamos aqui do Adriel, né, que já esteve fazendo a viagem missionária lá no Amazonas, pastor Marcos também, e tantos outros irmãos, nomes me faltam agora, me falham na memória, mas muitos outros irmãos da nossa igreja, que já estiveram fazendo trabalho missionário, no Brasil e fora do Brasil também. Desta igreja saíram vários missionários para missões mundiais, para missões nacionais, para missões estaduais. E podemos dizer que eu mesmo, né, fui seminarista dessa igreja, fui ordenado pastor nessa igreja há 34 anos atrás, e daqui Deus nos levou também para a África. Essa igreja tem um compromisso com a obra missionária. Essa igreja tem um compromisso de abraçar, de se envolver, de sustentar e de orar por missões. Alguns anos atrás, eu não lembro agora exatamente quantos anos, mas talvez 5, 6 anos atrás, nós saímos com cerca de 10 irmãos desta igreja para a África. Davi e Evelise estavam nessa caravana, e Deus fez um grande trabalho através desses irmãos voluntários naquele trabalho missionário que foi realizado ali. E nós não podemos parar, nós precisamos, meus irmãos, continuar. Quais são os desafios? Quais são os desafios de missões mundiais do Brasil? Quais são os desafios, meus irmãos, dos refugiados, do projeto Refugiados no Brasil? Hoje, meus irmãos, nós somos 126 mil pedidos de refugiados no Brasil. Aliás, 126 mil pedidos de refugiados no Brasil, só entre 2010 e, veja aí, entre 2010 e 2017. Só para se ter noção dos desafios, 10.145 refugiados de 82 países do Brasil até 2017. Hoje temos 40 mil refugiados só da Venezuela. Esses são dados de janeiro desse ano,
os últimos dados fornecidos, oficiais, nós temos 1.006.000 imigrantes em média no Brasil. É muita gente, irmãos. É muita gente. Porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. Nós precisamos, meus irmãos, nos levantar também com missões nacionais e abraçar esses imigrantes que chegam no Brasil e levar a eles a mensagem de que, assim como eles receberam aqui no Brasil uma segunda pátria, uma pátria que lhes abre a porta para a paz e para o futuro aqui. Existe também um outro futuro e uma outra pátria que está aberta, cujas portas estão abertas no céu e que está pronta também para abraçá-los e falar-lhes a respeito de Jesus. Mas ainda outra coisa, porque Ele nos amou, porque Ele nos amou, eu vou apoiar a plantação de igrejas no Brasil. Nós trabalhamos, meus irmãos, incessantemente para ajudar necessitados, para olhar os excluídos, para cuidar das nossas crianças, para chegar até os povos isolados. Mas todas essas ações mobilizadoras, todos os trabalhos, todos os projetos que nós estamos envolvidos, sempre precisam convergir para a salvação, sempre devem convergir para a evangelização, para a multiplicação de discípulos. Se alcançar os imigrantes, precisamos falar deles, que é uma outra pátria, que o Senhor Jesus fala de uma pátria onde não haverá dor, onde não mais haverá guerra, não mais haverá pranto, nem choro. É isso? Quando vamos até aqueles que estão lá na Cracolândia, nós também temos uma mensagem para eles de reconstrução, de transformação de vidas, de uma, vamos falar sobre LSD, liberdade sem drogas, liberdade só em Deus. Nós temos uma mensagem, a todos os temas, nós relacionamos a mensagem do Evangelho, a todos os temas, nós levamos também a pregação da salvação. E o nosso alvo final, então, em qualquer uma de nossas ações, deve ser então cumprir o ID, por meio de estratégias, por meio de projetos, multiplicar discípulos e alcançar a todos o Evangelho de Jesus. E a partir da missão Brasil 2020, de termos uma igreja batista plantada ou iniciada para cada grupo de 10.000 habitantes até 2020, nós somos impulsionados então a trabalhar com muito mais afinco para chegar, e apesar das situações aí de limitação por causa do coronavírus, por causa do isolamento social, de tudo que está acontecendo, o grande desafio encetado desde 2015 é chegarmos a esse tempo, a cada cidade, cada comunidade, cada povoado, cada aldeia da nossa pátria, e trabalharmos para multiplicar discípulos nesses lugares. O Projeto Amazônia tem sido uma ferramenta eficaz, reunindo os princípios da igreja multiplicadora da Junta de Missões Nacionais e os princípios bíblicos que Deus deseja ver na sua igreja. E com exceção dos radicais, Amazônia, nas comunidades ribeirinhas, jovens treinados, preparados para trabalhar nas congregações, nas comunidades, ao longo dos rios da Amazônia. Líderes são treinados, capacitados no Centro de Formação Missionária da Amazônia. E eles vivem, se relacionam com o povo local, implantam igrejas por meio de bases missionárias. E eles começam a trabalhar formando também ali líderes multiplicadores. E realizam ações de compaixão e graça por meio de projetos, como o projeto Novo Sorriso da Amazônia. Não sei se vocês viram ali está o barco missionário, né? Ali o Novo Sorriso é um barco missionário que vai levando grupos, vários grupos de pastores, líderes,
dentistas, voluntários que vão trabalhando, pode passar aquele outro slide, fazendo aplicação de flúor, dentistas fazendo também o trabalho com aqueles os habitantes ali, os ribeirinhos. Muitos trabalhos estão sendo realizados ali ao longo dos rios da Amazônia. Nós estaremos lá agora a partir do dia 26 dentro dessa viagem, atravessando o rio Amazonas, mas um grande trabalho está sendo feito de apoio para o pessoal que está trabalhando efetivamente às margens dos rios, nas comunidades ribeirinhas. Aí chega aquele navio trazendo reforço, trazendo o exército de Jesus, que chega para fazer aquele impacto, aquele trabalho de apoio e reforço para os missionários que estão trabalhando ali efetivamente. O Novo Sorriso então tem atuado juntamente com o barco missionário, gerando ações estratégicas com a Transaúde, que tem levado então esperança para os ribeirinhos. Nós falamos hoje pela manhã, irmãos, onde muitas vezes o governo não chega, as secretarias de saúde não chegam, mas a sua oferta missionária, seu dízimo, está chegando lá, através de projetos como esses. Missões nacionais está chegando também nesses lugares. Nós louvamos a Deus por isso. A igreja de Jesus, ela é esperança para o Brasil. Quais são os desafios na plantação de igrejas? Quero compartilhar com você. 1.700.000, nossa expectativa, 1.700.000 batistas, éramos, em 2015, no Brasil. 4,2 milhões de batistas é a nossa meta para 2020. Essa tem sido a nossa meta para esse ano. 22% da população declarada protestante era em 2010. Essa era a realidade. Hoje, meus irmãos, cerca de 37,5% da população é estimada evangélica no nosso país. Essa é a estimativa da população evangélica hoje no Brasil. Não são dados oficiais, mas estimativa do que está acontecendo hoje no Brasil. Porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. Nós temos um compromisso de pregar o Evangelho, de plantar igrejas, de levar adiante o ID de Jesus. Porque Ele nos amou. Eu quero participar desta obra. Eu quero fazer a minha parte. Eu quero cumprir o ID. Eu quero orar por missões. Eu quero contribuir. Quero fazer a minha parte. Eu quero doar as minhas férias. Quero tirar alguns dias. Quero passar uma semana, 10 dias, um tempo que for no campo missionário também. Multiplicar discípulos é a razão de existir de missões nacionais. Desde 1907. E tem missões nacionais, tem Jesus como exemplo. Ela está atenta às necessidades da população brasileira. E hoje, meus irmãos, são através das suas ofertas, através dos dízimos, que também parte deles, de alguma forma, chega até o trabalho missionário. Cerca de 400 projetos são sustentados e 773 missionários realizam ações evangelísticas, humanitárias, plantam igrejas e transformam vidas. Porque Ele me amou. Porque Ele me amou. Porque Ele subiu ao Calvário. Porque Ele foi crucificado por mim. Porque Ele morreu em meu lugar. O amor de Cristo, meus irmãos, nos constrange. Uma tradução livre desse texto bíblico diz que o amor de Cristo não nos deixa outra escolha. O amor de Cristo não nos deixa outra escolha, se não responder a esse amor, se não fazer algo, se não realizar alguma coisa. Nós fomos alcançados pela maravilhosa graça de Jesus. Alguém deu a sua vida por nós. Nós fomos vencidos
pelo amor de Cristo. E talvez você se lembre da história daquela menina Maria, uma menina de talvez 8, 9 anos de idade, que começou a frequentar uma igreja evangélica. E ela começou a assistir os cultos na igreja e participava de todos os trabalhos daquela igreja, ia no domingo de manhã, ia no domingo à noite, seus pais não eram crentes, ia nas quartas-feiras dos cultos e participava das reuniões das meninas. E um dia ela chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero me batizar, quero me preparar para o batismo. E o pastor preparou a menina para o batismo, e ela foi batizada, se integrou na igreja, e a Maria sumiu da igreja. E o que estava acontecendo com a moça? Por que a menina não vem? E descobriram que a Maria estava doente, que ela estava internada. O pastor foi visitar, e lá descobriu então que ela estava com câncer, e que a situação dela estava muito complicada, muito difícil. E ela então disse: pastor, eu tenho convidado meu pai para vir à igreja muitas vezes, desde que eu comecei a frequentar, e ele nunca veio à igreja, nem meu pai, nem a minha mãe. E eu convidei para ele vir para o meu batismo, mas nem no meu batismo ele foi. Pastor, quando corre alguém da igreja, o senhor costuma fazer um culto. Eu já fui, eu lembro que o senhor fez um culto na igreja, quando aquela pessoa faleceu. Eu sei que eu vou morrer. E o pastor disse: não, Maria, nós vamos orar, Deus vai fazer alguma coisa e você não vai morrer. Não, pastor, eu sei que eu vou morrer, mas eu gostaria que o senhor prometesse que quando eu morrer o senhor vai fazer um culto. E eu sei que meu pai nunca aceitou visitar a igreja cada vez que eu convidei, mas eu tenho certeza que se eu morrer, quando eu morrer, se tiver culto na igreja, ele vai estar lá, e ele vai ouvir pregação, e Deus vai falar no coração dele, e ele vai aceitar Jesus, ele vai ouvir de Jesus, ele vai poder aceitar o Evangelho. E o senhor promete que vai pregar? O senhor promete que vai fazer o culto, pastor? E o pastor baixou a sua cabeça e disse: Maria, eu prometo. E passaram os dias, semanas, alguns meses depois chegou a notícia do falecimento daquela menina. E uma grande tristeza, a igreja conhecia, pastor, a família, as pessoas que conheciam a menina, uma grande tristeza tomou conta daquela comunidade, e a igreja se reuniu. A Maria pediu para fazer um culto em memória, um culto de gratidão a Deus pela sua vida. E foram até os pais e falaram da vontade da menina. E o pai disse: eu sei disso, eu sei que ela queria isso. E fizeram um culto, e no momento da palavra, no momento da pregação, no final da pregação, o pai da Maria se aproximou do pastor e disse: pastor, eu sou o pai da Maria, e hoje é que eu quero entregar a minha vida a Jesus. Naquele dia em que o senhor visitou Maria, eu estava do lado de fora, eu estava junto à porta, e eu ouvi, quando minha filha falou com o senhor, que eu nunca atendi ao convite dela para ir à igreja, mas no dia que ela morresse, eu iria ao culto, e ouviria a palavra, e aceitaria Jesus. E eu me lembro quando ela disse que ela seria capaz de morrer 10 vezes, se apenas uma vez eu pudesse ir e assistir o culto e aceitar Jesus. Eu quero receber a Jesus. O amor de Cristo, meus irmãos, ele nos constrange. Alguém foi capaz de dar a sua vida por nós. O amor de Cristo, ele não nos deixa outra escolha, senão darmos uma resposta. A resposta que nós podemos dar, meus irmãos, a resposta que essa igreja pode dar,
é abraçar a obra missionária. A resposta que a nossa igreja dará nesse tempo é entregando a maior oferta missionária da história da igreja. A maior oferta missionária que nós já levantamos será levantada nesse tempo de pandemia, porque Ele nos amou, porque Ele subiu ao Calvário por nós. Nós vamos dizer: Senhor, Senhor, nós amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Amém? Quero convidar você agora com várias cabeças, fechar os seus olhos, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Agradeça a Deus pelo privilégio de estarmos na sua casa nessa noite. Agradeça a Deus pelo grande amor com que Ele nos amou. Agradeça a Deus porque Ele nos amou primeiro e nos enviou o seu Filho Jesus. Agradeça a Deus e peça a Ele que de fato nós possamos Ele possa nos encontrar engajados e respondendo a esse tão grande amor, engajados na sua obra. Eu quero convidá-los a participarmos desse momento também, da celebração da ceia do Senhor, lembrando Jesus, lembrando Jesus. Ele diz, e a palavra de Deus nos diz, quando nos orienta sobre a ceia: fazem isso, palavra do Senhor Jesus, fazem isso em memória de mim. Vamos lembrar Jesus. Eu me chamo Kelma, tenho 22 anos e faço parte do projeto Radical Amor.
entrada do santuário, o cálice individual. Peço a você que esteja pegando, né, o cálice e o pão. Pode tirar aí o seu. Esse está mais complicadinho para tirar, mas você pode ir puxando aí pela orelhinha que tem na lateral, conforme instruções recebidas hoje pela manhã pela nossa especialista em Esther Custódio. Puxou a orelha, ela é especialista em puxar a orelha, né? Puxou a orelha, isso, liberou, aí o pãozinho. Mesmo procedimento aqui com o cálice, né? Vocês estão sendo bem sucedidos aí na tarefa? Quem não recebeu o cálice, levante a sua mão que não daqui, da igreja estará alcançando. Todos conseguiram aí? Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus e do seu corpo ferido na cruz do Calvário, comamos todos deste pão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus e do seu sangue derramado no Calvário, bebamos todos desse cálice. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo esse momento precioso que temos de comunhão, de recordação, de nos lembrarmos daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, o grande amor com que nós fomos amados pelo Senhor, e na cruz do Calvário nós temos testemunho desse amor de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Quero pedir a Léa que nos conduza a Deus em oração.